Sabe uma coisa curiosa? O silêncio. Se a gente parar para pensar, as ruas de hoje são muito mais silenciosas. Anos atrás, elas eram um palco de gritos, de risadas, do som da bola rolando. Hoje, quase nada. O que será que aconteceu com a boa e velha brincadeira de rua? E mais importante, por que esse sumiço tem um impacto e um impacto gigantesco no desenvolvimento das crianças? Bora entender isso melhor. Pois é. Cadê o pique-esconde, o rouba-bandeira, o futebol com um gol de chinelo? A gente pode até pensar que é só nostalgia, um papo de gente mais velha, mas não é. Essa ausência é, na verdade, um sintoma, um sinal de uma mudança profunda na maneira como a infância está sendo vivida hoje em dia. O que aconteceu, na prática, foi uma substituição. A rua, que era uma espécie de escola a céu aberto, um laboratório de experiências, simplesmente perdeu seu lugar. E claro, esse espaço não ficou vazio. Algo entrou no lugar. Agora a gente vai ver o que causou essa troca e, principalmente, quais são as consequências dela. Para começar, vamos tentar entender o porquê. Por que as calçadas se calaram? Por que as crianças de repente saíram das ruas? A verdade é que não foi bem uma escolha delas. Foi o resultado de algumas mudanças bem grandes na nossa sociedade. A gente pode apontar dois grandes fatores aqui. Primeiro, o jeito que a gente mora mudou muito. Hoje são mais apartamentos, condomínios fechados, lugares que dificultam aquele acesso livre e espontâneo à rua. E o segundo fator, que talvez seja ainda mais forte, é o medo. A percepção de que a rua é um lugar perigoso fez com que os pais, compreensivelmente, mantivessem as crianças mais dentro de casa. Resumindo, a rua deixou de ser vista como um playground seguro. E como dizem por aí, a natureza não gosta de vácuo, né? O tempo e o espaço que antes eram da rua e da bola foram preenchidos bem rápido por outra coisa. Uma força que se tornou dominante na vida de qualquer criança hoje. E quando a gente coloca lado a lado, a diferença é gritante. A gente trocou o movimento, a corrida, a interação com um monte de gente por uma atividade que, na maioria das vezes, é parada, focada numa tela e, muitas vezes, solitária. A tecnologia não chegou como mais uma opção de brincadeira. Ela redefiniu o que é ser criança. Bom, e essa troca toda não sai de graça. Ela tem um preço. E o primeiro impacto, aquele que a gente vê mais claramente, é no desenvolvimento físico das crianças. Vamos dar uma olhada em como essa nova realidade afeta o corpo. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Toda aquela correria, os pulos, o equilíbrio para não cair, tudo isso que a rua exigia tinha um propósito muito claro. A falta disso hoje prejudica diretamente uma coisa chamada desenvolvimento psicomotor. É um nome meio técnico, né? Mas, na prática, o que isso significa? De um jeito bem simples, é a sintonia fina entre o cérebro e o corpo. É o processo de aprender a controlar os músculos, a ter noção de espaço, a coordenar uma ideia com uma ação. Brincar na rua era basicamente um treinamento intensivo e diário para isso. Sem esse treino, essa habilidade tão básica pode não se desenvolver como deveria. E se o impacto no corpo já é preocupante, o que se perde no campo social é, talvez, ainda mais sério. Porque a rua não era só uma academia de ginástica, era também uma baita escola de convivência. Pensa só nas lições que a rua ensinava sem ter uma lousa. Sem um adulto ali apitando o jogo o tempo todo, a garotada tinha que se virar. Tinha que negociar as regras, resolver as brigas, entender o que era de quem, o que podia e o que não podia. Era um aprendizado na marra sobre como viver em grupo, sabe? Respeitar o espaço do outro, entender o seu próprio limite. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Perder no jogo, não ser o primeiro a ser escolhido para o time, ter que esperar a sua vez de brincar, tudo isso ensina uma coisa que é para a vida toda, a lidar com a frustração. Ensina a controlar aquele impulso de pegar o que se quer na hora ou de explodir de raiva. É uma habilidade emocional que era forjada ali, no calor do momento, na calçada. Então, a gente consegue ver uma linha bem clara aqui. A diminuição da brincadeira de rua abriu espaço para um aumento no uso da tecnologia. E essa troca está diretamente ligada a prejuízos no desenvolvimento físico e, o que é talvez mais crítico, no desenvolvimento social e emocional das crianças. No fim das contas, a reflexão é essa. A perda da brincadeira de rua vai muito além de ter crianças menos ativas fisicamente. O que se perdeu foi um campo de treinamento essencial para a vida. E a pergunta que fica no ar é justamente essa. Se a rua não ensina mais a conviver, a negociar, a lidar com a derrota, que outro lugar vai ensinar? Ou será que a gente está simplesmente deixando esse aprendizado de lado? É algo para se pensar e muito.